Olá, pedimos por gentileza que você se inscreva em nosso canal, ative as notificações para que você receba os avisos de novos conteúdos e, se puder, compartilhe para ajudar a divulgação desse trabalho. Muito obrigado. Estamos ao vivo, ao vivaço. Vamos ver aqui se vai aparecer nos nossos aplicativos. Pronto, lá no live estou aparecendo, cara. Bom, só para explicar aqui, né, quem foi entrando, eu e o Alisson aqui estávamos apanhando da tecnologia para conseguir aparecer aqui. Ele não está me vendo, mas eu estou te garantindo que eu estou vendo aqui no Facebook, beleza? Maravilha. Então vamos lá. Bom, vamos levar assim mesmo. Vamos assim mesmo. Boa noite a todos aí que estão aqui acompanhando. Conforme a gente veio anunciando aí durante a semana, né, nós iríamos fazer a segunda parte de um bate-papo que teve início lá no Instagram. E lá nós teríamos, a proposta, na verdade, partiu do Alisson, né, da gente fazer uma live falando acerca dos atributos de Deus, que é um livro do A.W. Pink. E o problema é que quando a gente fez a primeira live deu super certo, né? Foi sucesso. Ótimo. O problema foi a segunda live, né, cara, que tinha uma pessoa lá que estava operando o Instagram, e aí... Bugou, deu certo. Deu uma trave para poder fazer para a gente poder salvar a live, né? Estou partilhando aqui já a live nas outras páginas. Então, como muita gente pediu para nós, realmente, principalmente no Evangelho Negociável, né? Muitas pessoas pediram para a gente fazer essa live, fazer a segunda parte e tal. Então, nós voltamos aqui agora no Facebook, né? Usando uma outra ferramenta de streaming para a gente poder deixar gravado. E a parte boa é que aqui no StreamYard e no Facebook, né, não tem limite de tempo. Então, claro que a gente está fazendo uma live de 600 horas, né, mas a gente vai, pelo menos a gente tem a vantagem de não ficar preocupando com o tempo e às vezes vai cortando o assunto, né, Marco? É melhor a gente prosseguir, terminar, finalizar cada ponto. Perfeito. Bom, eu só vou terminar de partilhar aqui, eu já mandei nas outras páginas, estou mandando nos grupos, estamos ao vivo. Eu vou mandar lá no nosso canal do Telegram e a gente começa aqui a conversar. O pessoal já está dando boa noite. Deixa eu colocar aqui ao vivo. Opa, ao vivo. Escrevi Maravilha. Só ao vivo. Muito bem, então aqui já... Estou te vendo perfeitamente agora. Tá me vendo? Legal. Bom, pessoal, como eu já falei aqui, o dono da live é o Alisson. Eu vou tentar contribuir, assim, né, com alguns comentários que não sejam redundantes, né, Alisson? Aquela coisa do... É isso. Né, modéstia é sua. Alguns amigos nossos fazem aí, né, de ser redundante, né, de falar o óbvio, e aí a gente vai tocando aí. Vale lembrar também, Marco, que essa live aí, ela é original, né? Essa aqui é live original, recuse as imitações, viu, pessoal? Eu lembro que quando o Alisson postou a primeira vez que a gente ia fazer essa live dos atributos de Deus, né, claro que a gente tá brincando, a gente não se opõe, né? Mas um monte de gente foi fazer a live do mesmo tema, né? Eu falei, cara, tanta coisa. Mesmo livro, né? Mesmo livro, mesmo tema. Fala de outra coisa, né? Assim, agrega mais falando de outras coisas, né? Para não ser mais do mesmo, né? Mas não tem problema, estamos aqui. Então vamos falando aqui do livro, que é a nossa proposta original. Maravilha. Do Alisson aqui. Manda ver mesmo. Pessoal que está entrando aí conosco aí, compartilhe também nos seus feeds aí, para alcançar mais pessoas, porque é um assunto muito bom, muito gostoso de falar, necessário, que são os atributos de Deus, ainda mais usando esse fenomenal livro aqui. É um livreto pequeno, mas de grande profundidade da escrita, né, como o Marco já falou. Pink, né, foi um dos maiores pastores, e é interessante que esse livro, ele surtiu efeito logo após sua morte, né, que reuniram os escritos, que ele escrevia semanalmente, se eu não me engano, no jornal. Só depois da sua morte, cerca de 30 anos depois, que realmente ele ficou muito mais conhecido, né? Então, vemos a ação de Deus, né, nesses escritos. E o que o Pink fez foi justamente sistematizar aquilo que a gente já conhece através das escrituras. Ele sistematizou em um livro pequeno, acho que a gente encontra aí no valor de R$15, se eu não me engano, no máximo, mas é um ensinamento para a vida toda.
Eu creio que todo cristão, Marco, deveria ter esse livro na cabeceira, porque ele nos instrui, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, né? Ele nos instrui, ele nos dá essa faceta de Deus, o caráter de Deus, e a gente para de ficar vivendo essa vidinha apática cristã, que é, por muitas vezes, né, eu costumo chamar o evangelho algodão doce, né? Sim. A parte colorida ali do evangelho, mas não tem profundidade. Então, eu recomendo muito o livro Os Atributos de Deus, A.W. Pink, e nessa segunda parte a gente vai continuar comentando sobre os capítulos, sobre os pontos que ele dividiu no livro. O livro tem várias edições, algumas edições têm os pontos juntos, né, alguns pontos juntos, outros separados, mas o material é o mesmo, beleza? Isso mesmo. Bom. E o primeiro ponto, o pessoal está chegando aí, Marco, o primeiro ponto que, aliás, né, a gente vai continuar falando sobre a imutabilidade de Deus. Exato. O que é ser imutável, de fato? O que é ser esse atributo de Deus? O que isso significa? Em que ele é imutável? E o que isso significa para nós como cristãos, como adoradores dele? A imutabilidade de Deus. O primeiro ponto que Pink coloca aqui é que Deus se distingue das suas criaturas em relação a essa questão da imutabilidade. Sim. Olha, o que dizer sobre a imutabilidade de Deus, né? Na verdade é que Deus ele é imutável na sua essência, né? A natureza de Deus, né? O ser de Deus são infinitos, né? E não são sujeitos a nenhum tipo de mutação, justamente porque são eternos, eles são desde sempre, né? É aquela coisa que a gente falou na primeira live, não existe início e fim quando nós falamos de Deus, né? Então, não é o tempo que vai mudar Deus, e nem o tempo futuro que vai mudar Deus, muito menos o tempo passado. Ele é. Então, ele não era alguma coisa e mudou para outra, né? Ele não tem sombra de variação, porque ele é a essência absoluta de perfeição, evidentemente, então ele não tem nada a ser mudado, e nem nós não conseguiríamos mudar a Deus. Não há nada que nós, como criaturas, pudéssemos acrescentar a Deus, porque somos totalmente limitados, e nada do que nós façamos ou deixemos de fazer vai mudar a essência de Deus, né? Então, num contexto muito simples e talvez mais didático, né, que Deus ele não evoluiu, não cresceu, não melhorou, ele é até hoje, ele sempre foi e sempre será, né? Nós temos a referência bíblica, né, de Malaquias 3:6, né? Onde o Senhor está ali falando com o povo, né? Eu, Senhor, não mudo. O Alisson tinha caído, voltou aqui para nossa tela. Você conseguiu ouvir aí, cara? Não sei o que houve aqui. Estou ouvindo perfeito. Beleza. Mas você ouviu o comentário que eu fiz até aqui? Ouvi sobre Malaquias, né? Sobre a imutabilidade dele. Exato. A referência, nós temos várias referências sobre Deus, sobre esse nível de soberania dele, quando ele diz assim, ó, eu sou, né? E aí, quando nós falamos em relação a essa imutabilidade de Deus, né, quando a gente chega nessa conclusão, eu me lembro muito, né, de Malaquias 3:6, porque ele fala assim, eu, o Senhor, não mudo. Então, esse não mudo é da mesma condição dele ser eterno, né? Ele não, né, Deus não nasceu e depois ele foi sendo mudado até chegar a um nível de perfeição. Não, ele sempre existiu, sempre foi, sempre é, sempre será, e não mudará porque ele é a perfeição e tudo que a gente pode pensar se quer chegar perto da perfeição dele nesse contexto. Maravilha. Também da imutabilidade, né? É interessante, Marco, que nas escrituras, né, ele é sempre comparado como a rocha, justamente sobre essa questão, né, de ser imutável, de permanecer independente daquilo que está acontecendo ao redor dele. Então, uma característica muito importante de Deus, que por vezes é descrita nas escrituras, justamente que ele é a rocha firme, né, constante e não tem alteração. As circunstâncias passam, os sentimentos mudam, as estações se afloram, mas Deus sempre permanece o mesmo. E justamente como você disse, isso faz parte do caráter dele. Como ele é um ser eterno, então não há nada que possa o aperfeiçoar e não há nada que o faça diminuir. Ele continua sendo o mesmo nas suas ações, não é isso? Sim. Em seus atributos também, que Pink sempre destaca isso. Não há como Deus amar-nos mais, né?
porque o sentimento dele, ali, a ação dele, sempre foi eterno. Então, essa questão de Deus ser imutável, ela nos traz paz em meio às circunstâncias, justamente por isso. Nós podemos atravessar por momentos difíceis, Sim. por momentos angustiantes, mas para nós se firmar nesse Deus que não muda, que ele não está propenso à mudança, nem sombra de variação, é muito consolador isso, Marco. Esse atributo para a gente que conhece Deus nos traz consolo justamente sobre isso. Sim, sem dúvida. Acredito que uma das fontes da segurança que nós temos que ter em Deus é justamente os atributos dele, né? Assim como Deus é imutável, os seus atributos também são imutáveis porque são originados em Deus, né? A certeza de que nós temos um Deus que permanece fiel, um Deus que não muda acerca daquilo que nos ensinou, um Deus que não muda em sua fidelidade, em seus conselhos, um Deus que não muda em sua essência e que não nos trata de forma meritória, que é um outro atributo que a gente vai falar, né? Face à misericórdia, é que todos os atributos, como a gente já veio falando da outra live, né? São todos eles interligados. Então, falar da imutabilidade de Deus é também falar da misericórdia de Deus, né? Do amor de Deus, da fidelidade de Deus, enfim. A questão da essência, né? A essência Sim. Não muda, o conselho e os atributos. A questão do conselho aqui de Deus, que é interessante sobre a questão da imutabilidade, é que os planos dele não podem ser frustrados e não mudam, né? Aquilo que ele decretou, aquilo que ele firmou desde a eternidade, não tem nada, nem ninguém que muda esse plano, não é verdade? Sim, mas esse daí acho que talvez seja essa uma das coisas que ficam mais nuas e patentes quando nós falamos dos atributos de Deus, porque os conselhos do Senhor, que são eternos, né, que são desde a eternidade, parece que para muitos hoje são motivos de serem relativizados, né? Ou seja, a palavra de Deus que foi dita, que está dita, que foi assim determinado desde a eternidade, parece que para muitos hoje é motivo de fazer aquela hermenêutica elástica, né, monstruosa, para relativizar aquilo que Deus disse, por exemplo, né? Então, é muito tenso, porque as pessoas, assim, é muito claro, primeiro, não respeitam a Bíblia, que esse é um outro ponto, mas pelo fato de não conhecerem os atributos de Deus na essência da coisa, fica muito claro que é daí que vem grande parte dessa tentativa de relativizar o que Deus é. E a palavra é muito clara, Deus é santo, né? Então, aquilo que era pecado há 10 mil anos atrás ainda é pecado hoje, porque Deus não muda. É como se, parece que para algumas pessoas, né, parece que Deus ele é alguém que parou no tempo, como se isso fosse possível a ele. Entendeu? Na verdade, será que isso, sobre o que você disse aí, um ponto interessante é que geralmente as pessoas costumam fazer uma diferenciação entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento, né, que foi revelado a partir de Cristo. Então não tem essa mudança, né, Marco? Não tem essa diferença. Não, porque se você lê, é por isso que vamos ser bem enfáticos aqui. O fato de você conhecer os atributos de Deus vai fazer você enxergar no Antigo Testamento, que é o que muita gente usa de argumento, né? A misericórdia de Deus, o amor de Deus, a imutabilidade de Deus, tanto quanto no Novo Testamento. Sim. E isso deveria trazer para nós alguns sinais, inclusive a questão da ira de Deus, que é um tema que a gente vai tratar aqui ainda hoje. Porque o mesmo Deus que se manifesta com mais evidência, talvez textual, em ira no Antigo Testamento, é o mesmo Senhor hoje, ele não muda, né? Então não existe uma questão de, olha, o Deus que estava lá, né? Não, depois veio Jesus, como muitos afirmam, né? Na dispensação da graça, então agora o Deus ele já refreia a mão, ele nem olha, não, deixa. Deus ficou light para algumas pessoas. É o chamado Jesus hippie, né? Paz e amor. É o Jesus Nutella, né? Aquele Jesus, ou o Deus que, né, o Deus água com açúcar, né? Não, eu tô mais calmo, sabe o que é? Eu estou mais maduro, então eu vou ter mais paciência com as pessoas. Eu sou mais tolerante, né? Isso, exatamente. Ai, não, Jesus veio amar as pessoas, é claro que veio amar, lógico, né? Mas, sim. Entendeu? Tipo, o amor também... o mesmo Deus que veio demonstrar amor no Novo Testamento, por diversas vezes lemos e vemos a manifestação dele de amor e misericórdia no Antigo Testamento. Olha, o próprio
ação dele. O profeta Jeremias, pregando para uma nação que não queria ouvi-lo, falava: olha, a causa de nós não sermos consumidos são as infinitas misericórdias do Senhor, né? Então lá no Antigo Exatamente. Testamento, um Deus amoroso que refreava ali a mão, né, aplacando a sua ira, né, para não matar aquele povo, que era isso que o povo merecia, né? Então, a verdade é essa, né? Não existe um Deus mais açucarado hoje, ele é o mesmo, né? Ele sempre foi o mesmo. Mark, essa questão da imutabilidade, a gente passa para outro ponto, ela também abarca sobre nossas vidas na seguinte questão, de que Deus é independente, né, de nós, das criaturas. Ele não depende das ações, das nossas ações, dos nossos sentimentos, dos nossos momentos para poder realizar os seus planos. Não precisa. Infelizmente, e você também sabe bem disso, né? Você que também é bem ativo nas redes sociais, você também deve ver muito isso, né? Existe uma falsa cultura, né? Uma tentativa bem primária de colocar o homem como o centro das questões, né? Esse é o problema. Você é o centro, né, do coração de Deus, né? Na verdade, o Senhor não precisa de nós. Ponto fraco. Você é o ponto fraco, né? Você é a última Coca-Cola do deserto de Jesus. Não é. Deus não precisa de nós. Esse também é mais um ato de sua misericórdia, porque ele não deixaria de ser Deus se nós não existíssemos. Ele não deixaria de ser Deus se ele decidisse, em dado momento, acabar com todos nós e exercer a sua justiça sobre nós se fosse a partir dos nossos méritos. Ele não seria um Deus injusto se fizesse isso, né? Na verdade, Deus não precisa de nós. Foi o que a gente falou, o primeiro ponto, né, a solidão de Deus, chamado pelo Pink, que na verdade a solidão não na questão ali de alguém que está desesperado por uma companhia, não, a solidão na questão de que ele sempre foi satisfeito em si mesmo, né, e o ato da criação foi simplesmente para a sua glória, não foi algo que, eu estou sozinho no universo, ou seja, nem o universo não existia, né, eu estou sozinho num tempo da eternidade, de repente estou carente, estou precisando de homens para me adorar. Não. A questão aí é que Deus sempre existiu, sempre foi autossuficiente em si mesmo. E a criação, ele decidiu, né, na sua livre vontade, um momento da eternidade, que não cabe nós nem pensar, que não nos alcança a mente, mas chegou um momento em que ele simplesmente, pela sua livre vontade, teve a questão de criar. A criação, de fato, para a glória dele, né? Foi a expressão da vontade de Deus. Então, esses argumentos que a gente muitas vezes ouve por aí, principalmente nessa era hedonista, né, de amantes de si mesmo, de egocentrismo, é de que Deus precisa de você. Era como se Deus estivesse no cantinho, né, chorando, choramingando, querendo companhia. Essa ideia de Deus é muito pífia, é muito pequena. Sim. E muito reducionista, né? Demais. Olha, talvez uma das coisas que as pessoas não entenderam, e é uma simples questão de leitura e interpretação de texto mesmo, né? Quando nós entendemos que tudo foi criado para a glória de Deus, isso nos inclui. Sim. Então, inclusive nós, seres humanos. Porque tem gente que faz uma vaga ideia assim, não, Deus criou o mundo, né, as galáxias, o universo, as estrelas e tal, e isso tudo aponta para ele, né? Mas e o homem? Também. Sim. O ser humano também. Então, dizer que Deus precisa de nós para alguma coisa é um erro teológico absurdo, né? Mas que, uma vez que ele nos mantém vivos com o discernimento de que ele é Deus, nos chamando para a sua soberana, né, vocação, nos salvando, isso deve realmente sinalizar a nós um ato gigantesco da sua infinita misericórdia, né? Porque diante de Deus nós somos assim, menor do que um grão de areia, né? Basta ele assoprar e nós nascemos um fato. Isaías fala muito bem isso, que as nações para ele é como uma gota, né, dentro de um balde. Exato. Então, sabermos que Deus, sendo como ele é, né, dentro do que a nossa mente consegue conceber essa grandeza gigantesca de Deus, e saber que ele não nos consome, que ele nos mantém vivos, e saber que nós vivemos para glorificá-lo, isso em si já é um extremo ato de infinita misericórdia dele para conosco, né? Então, maravilha. Encerrando esse primeiro ponto aqui sobre a questão da imutabilidade de Deus,
o que nós podemos concluir aqui de fato, Marco, é que foi o que eu disse no início aqui. Isso tem que trazer para nós um consolo enorme. Sim. Então, independente das situações que nós estamos atravessando, nós estamos, né, num tempo, nós estamos propícios e presos. Eu digo que a gente é escravo do tempo. Passado, presente, futuro, 24 horas, nós somos escravos desse tempo. Porém, estamos diante de um Deus, né, imutável, atemporal, que tem em suas mãos o domínio de tudo, o domínio do espaço, o domínio do tempo. Então, de fato, a gente podemos crer que esse Deus é cheio de misericórdia. Então, o que Pink encerra nesse capítulo aqui, ele diz que é onde nós precisamos firmar os nossos pés. É justamente na... Ô, Alisson, acho que você travou para mim aqui. Eu não sei se alguém puder dar um retorno, se sou eu ou se o Alisson que está travado, puder me avisar. O Alisson, pelo menos para mim, parece que travou. Alguém tem aqui alguma informação? Deixa eu dar uma olhada por aqui. Se alguém puder sinalizar, por gentileza. Não sei se sou eu, se é o Alisson que está travado. Alisson travou? Tá. Vou ver se eu consigo tirar ele e trazer ele de volta aqui. Gente, ó, só aqui um comentário que a Kathleen, né? Kathleen Santana, né? Boa noite. Como a ira de Deus é manifestada hoje em dia? Nós vamos tratar desse tema aí, tá, Kathleen? A gente vai, até o fim da live, a gente vai falar isso, beleza? Eu tô vendo que vocês sinalizaram aqui que ele travou. Vou esperar ele voltar aqui. A hora que ele voltar, eu vou colocar ele de volta. Marco. Voltou? Estamos caindo. Caiu aqui. De novo, tá me ouvindo? Tá, mas tá de volta. Tô te ouvindo. Tá difícil. Capítulo 8. Santidade de Deus. Tá, só uma questão, Alisson. A Kathleen fez uma pergunta aqui, né? Boa noite, como a ira de Deus é manifestada hoje em dia? Enquanto você estava voltando, eu falei a ela que a gente vai falar no fim, porque é um dos temas, né? Sim. E aí, pra gente não esquecer e não pular essa pergunta, tá? Aos irmãos que estão participando aí, pedimos, né, não o atributo de Deus, mas também uma paciência. A paciência, que é um dos atributos nossos, né? Eu não sei o que tá vendo aqui, geralmente tá caindo, tá travando, mas estou conseguindo retornar. Né? Capítulo 8, Marco, é chamado o atributo dos atributos, que é a santidade de Deus. Sim. De fato, como é interligado em tudo, sim, esse atributo ele vai expressar justamente, eu digo que é o amor, foi expresso na cruz, né? O amor e a justiça de Deus, por causa da santidade dele. Deus foi tão santo, é tão santo, que a Bíblia diz que ele não pode ver o mal, né? Ele não se compactua com o mal, com o pecado. Então, nós podemos ver esse reflexo da santidade de Deus muito expresso na cruz, não é verdade? Na cruz de Cristo. Na cruz de Cristo. E só concluindo aqui sobre a questão da santidade, cortando você um pouquinho aqui, acho que a santidade é um dos únicos atributos de Deus que vemos expresso por 3 vezes, né, nas Escrituras. Santo, 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 que é a questão lá de Isaías, né, os serafins veem ele no trono, e tal, Isaías vê, tem a visão, né, dele no trono, e eles cantam lá sobre a questão da santidade. Então, 3 vezes santo, realmente para poder mensurar a dimensão, né, da santidade de Deus. Perfeito. Bom, falar o que da santidade de Deus, né? Acho que se nós aqui ficássemos por horas tentando encontrar palavras até acabar o nosso vocabulário, nós não conseguiríamos nem de perto expressar o tamanho desta santidade, se é que é possível para nós, seres humanos, mensurar isso de alguma forma, né? Mas a santidade, né, de Deus, ela é a excelência de Deus propriamente dita, da própria natureza de Deus, né? O grande Deus que é glorificado em santidade, né? Então, por exemplo, nós temos uma passagem bem interessante lá em Abacuque 1:13, né, que diz assim que tu és, falando sobre Deus, né, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a vexação não pode contemplar, né? Então, a santidade de Deus é uma santidade tão grande que, embora ele veja tudo, porque, né, ele está vendo tudo, ele é soberano, é como se
aqui o autor ele falasse o seguinte, né? O seu nível de santidade é tão grande que nem olhar para o mal o Senhor pode, né? Nesse sentido de tão puro e de tão santo que Deus é, né? E acredito realmente que se há que existe, né, de fato, esse atributo, existem algumas sinalizações para nós que somos os filhos de Deus, né? Somos as criaturas e que nós precisamos estar atentos, né? Obviamente nós temos que ter o referencial. Se Deus é santo, né? Como bem disse o Alisson, né, tem um atributo que aparece aí, santo, 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 né? O Senhor. E Sim. também tem aquela famosa passagem, né? Que até a gente brinca sobre time de futebol, né? Ser de Santos porque eu sou santo, né? Sim. Mas isso nos dá uma perspectiva de um padrão ao qual nós, embora não vamos alcançar, pelo óbvio, mas que embora não alcancemos esse padrão, é uma coisa que nós temos que perseguir. Então a questão da santidade de Deus, e Marcos, sobre quando você disse, quando ele fala para nós sermos santos, sim. Buscar santidade, andar em santidade, seria em qual ocasião, qual momento que isso realmente encaixaria na nossa vida cristã? Porque nós sabemos, pelas escrituras aqui, que é um nível totalmente, né, inacessível para nós. Sim. Né, o nível que Deus traz de santidade. Ninguém consegue chegar até lá. Sobre a questão da distinção, né, entre a criatura e o Criador, Deus, o atributo dele, jamais ninguém consegue atingir. Mas vemos por várias vezes, como você disse aí, o próprio Deus chamando a nação de Israel para ser santa. No Novo Testamento, lemos várias vezes Deus chamando a igreja, os eleitos, para poder andar em santidade. Qual seria, de fato, essa relação de Deus chamar-nos para ser santo e a diferença que há nele, na santidade dele? Olha, quando Deus nos chama, partindo desse ponto, que temos a referência como sendo Deus, é óbvio que nós sabemos que neste nível nós nunca vamos chegar. E é por isso que também tem na palavra de Deus, né, que nós seremos aperfeiçoados, né, a obra do Senhor vem sendo aperfeiçoada nas nossas vidas até aquele grande dia que é o dia que nós vamos morrer. Sim. Então a Bíblia já nos ensina que até esse dia da nossa morte, até chegarmos a esse dia, nós temos uma árdua tarefa de buscar seguir um referencial. E eu acho que isso sim é uma coisa que para muitos cristãos não fica claro. Tem gente que, né, com o perdão da realidade, né, que com aquela baita hipocrisia diz o seguinte: olha, eu não busco ser santo porque como eu já sei que não consigo, então eu não vou viver de qualquer forma. Vou viver de qualquer forma. Isso chama-se hipocrisia. Porque o fato de nós termos a consciência de que nós não vamos alcançar, em nenhum lugar, cara, da Bíblia ou do contexto da vida cristã, me autoriza a viver de qualquer jeito. Né? A grande questão é a nossa luta constante contra o pecado, porque a palavra, né, diz que Deus odeia o pecado. Então, essa é a nossa missão, né, pessoal, em questão de lutarmos de forma muito veemente contra o pecado. Ponto. Por quê? Porque Deus é santo e ele requer esse nível de santidade para nós, mas eu também acho que é importante pontuar que não para que isto seja uma exigência de uma salvação, né? Na verdade, é uma condição, né? Exato. A nossa santidade, o desejo da busca e a luta contra o pecado, ele é uma consequência da salvação e não a causa da salvação, como muitos pensam. É uma marca, né? Exato. Uma marca, cara. Qual é a evidência de que você... Eu lembrei uma frase do Spurgeon, muito interessante, que eu até postei isso na página, que a santidade é o lado visível da salvação. Spurgeon tem uma frase sobre isso. Sim, sim. E faz todo sentido, né? Aqui um comentário aqui da Lia Masso, né? Já ouvi muitos dizerem que não acreditam na ira de Deus, pois acham ser contraditório a sua bondade. Esse é um tema que a gente pode falar um pouco quando falarmos da ira de Deus. Sim, mas assim, a verdade, Lia, só um pequeno parágrafo aqui, que a ira de Deus, ela foi manifesta na cruz do Calvário. Então, nós temos ali uma situação nua e patente aos nossos olhos, que a ira de Deus se manifesta assim, se manifestou em cima de Jesus, quando ele estava lá carregando os pecados, né, de todos aqueles que o Senhor chamou para ser seus. Então, voltando aqui à questão da santidade, né? Então, quando a gente pensa nisso, Alisson, eu também acho que vale a pena a gente mencionar que nós, os cristãos, né, de verdade, nós não temos uma vida secular, uma vida eclesiástica, uma vida social. Nós temos uma vida.
Sim. Então, aonde é que nós temos que buscar a santidade de Deus? Em tudo quanto é lugar. Na nossa vida, principalmente, porque a nossa vida é só uma. Então, não Sim. existe aquela coisa assim, olha, sou separação, santo. Né? No meu trabalho, eu sou mais ou menos santo, né? Na igreja, eu tenho que Sim. ser santo, né? Porque, afinal de contas, né? Eu faço parte do ministério. Exato. Então, eu tenho... com os meus amigos mais próximos, eu não sou nada santo. E aí a coisa não faz sentido, porque a nossa vida, ela é vivida integralmente diante de Deus, e é essa vida que Deus olha ali, que Ele está vendo, que deve ser... É mais a questão de, por exemplo, as pessoas separam, né, o santo do profano, por exemplo, a vida cristã. Como você disse aí, só existe uma vida. Não Sim. tem um momento ali que eu vivo realmente a questão, esse aqui Deus não, essa minha vidinha aqui eu não posso viver dessa forma porque isso aqui não pode, mas aquela eu posso viver porque Deus me entende, né? Deixa eu encaixar a minha vida ali. Não tem como a gente separar a nossa vida cristã, Marco, da nossa vida familiar, né? Da nossa vida profissional, da nossa vida diária de lazer. Não tem como separar. Então, como você bem disse, existe só uma vida e essa vida, de fato, ela precisa ser vivida para a glória de Deus, como você disse, na questão da santidade. Mas essa santidade, às vezes as pessoas, Marco, elas transformam a santidade em legalismo, pelo simples fato do que você disse aí. Elas pegam a santidade como um meio para a salvação. Então elas se tornam o quê? Legalistas. Elas buscam santidade, mas começam a cair na hipocrisia, no sentido de que, eu vou ser mais santo do que o meu irmão, ou vou viver dessa forma aqui, acaba caindo no legalismo, né? Verdade que é o extremo da libertinagem, e passa a buscar a santidade como um meio de salvação. Isso é um crasso erro. Sim. Existem hoje, né? A gente conhece bastante aí, né, Wallace? Eu costumo chamar de fiscais da reforma, né? Se você posta alguma coisa engraçada, uma brincadeira, uma zoeira, já vem o irmão que bota um textão desse tamanho que ninguém lê aquilo lá, só ele. Não, hoje você viu lá sobre a imagem de Jesus, né? O rapaz lá falando que quebra do segundo mandamento e tal, mas... Meu pai. Não, aí eu para dar uma zoada, eu já logo postei a foto do Henrique Cristo, né? Eu vi. Não tem jeito. Esses fiscais da reforma, eles são, na minha opinião, claro, né? Para mim, eles são o que há de pior em relação à cristandade de hoje. Eu explico por quê. Sim. Porque eles se dedicam em conhecer a parte técnica da coisa, que é o estudo e tal, mas fazem isso motivados a serem fiscais e não a viver isso. Como se Deus também não estivesse vendo essa hipocrisia no coração deles. Isso é muito ruim, porque entra um pouquinho naquilo que nós já falamos, né? Se tem uma coisa que acho ruim, assim, um pouco das redes sociais, é que infelizmente a rede deu voz a muitas pessoas totalmente despreparadas. Conheço muita gente e tenho o desprazer de conhecer muita gente que se dedica no estudo para ficar em debates, para provar que sabe mais, e se esquece que qualquer coisa que a gente faça, seja lá qual for que coisa que seja, nossa única intenção deveria ser edificação, servir, fazer o serviço cristão, glorificar a Deus, e as nossas motivações internas também seriam essas. Eu vou te dar um exemplo. Se a gente aqui, por mais que nós estamos trazendo um conteúdo que seja bíblico aqui, se dentro do nosso coração houver aqui dentro de mim, eu digo você, coisas que só Deus sabe, no sentido de nós queremos aparecer, queremos ser famosos, ele também reprova isso. Então, eu entendo que as pessoas, além de não conhecerem os atributos de Deus, se esquecem daquilo que você estava falando agora, de que a nossa vida é única. E que, inclusive, esses que sabem que são os fiscais da reforma, que acham que sabem muito, né, que gostam de debate, de cobrar posicionamentos, que Deus também olha o coração desses caras. E que ele não é pior do que aquele que ele acusa, né? Então, eu acho que eles tinham que ter um pouquinho de cuidado, em primeiro praticar aquilo que dizem que defende, que acho que essa é a grande questão, né? Você bem sabe de muita coisa que a gente já viu, por exemplo, nos bastidores aqui desses negócios de página e tal, nego que tinha visibilidade em página cantando menina casada, aquelas coisas que a gente já cansou de ver. E aí a gente sabe que o cara vem na rede, e principalmente nesse ambiente de Facebook, Insta, né, passa uma imagem de ser um baita teólogo, de não conheço muito uma vida piedosa, e é um baita de um safado, como se Deus não estivesse vendo isso. Então é um cuidado que a gente tem sempre que ter, não adianta, e fugir do legalismo.
já aconteceu de uma vez, Alisson, uma pessoa que eu nem, depois eu te falo quem é, porque eu não sei se você conhece, mas veio falar comigo que veio confessar isso, dizer assim, não, eu estou fazendo tudo pela motivação errada. Veio falar abertamente isso. Né? Veio falar, olha, eu estou fazendo essas coisas porque eu gosto dos holofotes. Falou abertamente. E aí eu tive uma conversa bem franca, porque demorei muito, por exemplo, para voltar a fazer lives. Acho que fiquei mais de 4 anos sem fazer as lives, justamente porque eu não queria viver nesse tipo de holofote, mas hoje eu já tenho um pouco mais de maturidade para lidar com isso. Falei abertamente, cara, se você está fazendo tudo isso com esta intenção, não faça. É melhor abandonar. Não faça. E aí o cara deu um tempo, tal, e tá com alguns ares de retornar isso, e eu só acho muito bom, acho muito válido. Só que dentro desse mundo de tanta gente que a gente conhece, só teve um cara, velho, que teve a hombridade de assumir isso. Isso é muito triste. E assim, tem gente que vem à tona, tem gente que some, tem os novos que aparecem. Eu não tenho nada contra com aqueles que querem fazer um bom trabalho, porque eu acredito realmente que nesse ambiente virtual precisa. Mas se a nossa motivação estiver errada, Deus está vendo. E é por isso que temos que conhecer os atributos de Deus, porque não adianta fazer algo sem a intenção correta, sem o objetivo definido, que tem que ser edificação, né, dos irmãos, nossa edificação também, servir a igreja, enfim, não adianta. Às vezes nós esquecemos que estamos escancarados para Deus, né, Marco? Sim, nus e patentes. É o que a Bíblia diz, né, que todas as coisas estão nuas e patentes diante de Deus. Lloyd Jones tem uma frase, à primeira vista, é muito comum a frase, mas se a gente realmente entender, ele diz o seguinte: se nós tivéssemos a consciência de que Deus estaria nos vendo todos os momentos das nossas vidas, nós seríamos transformados. O problema é que às vezes nós esquecemos, né, que Deus está nos vendo a cada instante. Não somente as nossas ações, né? Pior, eu digo pior, porque ou isso traz consolo para nós, ou realmente traz terror. Não somente as ações, mas as intenções, como você bem disse aí, as intenções de Deus, de tudo aquilo, está diante dele, não tem como esconder. Então, eu vejo assim uma coisa, só para a gente fechar esse ponto aí, só um comentário, que é assim, além das intenções, né, tem pecados que nós cometemos que nós teríamos vergonha de cometermos, talvez na frente da nossa mãe, do nosso filho, né, do nosso pai, mas que nós cometemos descaradamente diante de Deus. É por isso que eu te digo, as pessoas não entendem que Deus está vendo tudo. As pessoas não entendem isso, porque se entendessem, talvez elas não fariam grandes coisas. É como eu estou bem dizendo aqui, tem certos erros que a pessoa comete, que ela morreria de vergonha se ela fosse pega num flagrante, morreria de vergonha se a mãe visse, se o pai visse, se o filho visse, se o marido visse, a esposa visse, mas não tem um pingo de vergonha em pensar que Deus está vendo. É muito tenso isso. É muito tenso. Eu li um livro justamente que fala sobre isso, do Charles Spurgeon, Pecados Secretos. Justamente isso. Ele diz: nós temos temor de fazer certas coisas na frente de pessoas, mas fazemos todos os dias diante de Deus. E ele é o principal, né? Que nós vamos nos dar conta das nossas ações, palavras, intenções, diante dele. Então, ou diante desse atributo santidade, para concluir aqui, ou isso traz consolo para nós, Marco, ou realmente traz terror. Nem é temor, é terror. Porque eu digo, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Porque se ele não poupou nem seu próprio filho, que dirá nós, pecadores explícitos, né? Pecadores realmente intencionais. Porque eu digo, todos nós somos pecadores, mas tem os pecadores justificados. Aqueles que depositam a sua fé em Cristo. E os pecadores inconscientes que vivem a seu bel prazer. Então, ou de fato nos consolamos nos atributos de Deus, glorificamos a Deus por isso, ou de fato isso tem que trazer um temor, um terror ao nosso coração, porque nós vamos dar conta da nossa vida diante desse Deus. E isso é inevitável. Mais cedo ou mais tarde, ou a morte bate à nossa porta, ou realmente
ele vem, né, com resplendor e glória, mas de fato é que nós vamos encarar Deus. Será que vamos encarar Deus justificados no teu filho, né, Jesus, ou vamos encarar Deus sem um advogado? Aí sim, né, é terrível. Terrível. Vamos lá. Maravilha, Marcos. Muito bom. Vamos prosseguir, senão a gente fica só na santidade de Deus. O capítulo 10, eu acho que é o ponto que eu mandei para você, é sobre a fidelidade de Deus, não é isso? Sim, fidelidade de Deus. Fidelidade de Deus. Para começar aqui falando sobre fidelidade de Deus, eu queria somente pontuar aqui um erro que muitas pessoas cometem em relação à questão da fidelidade de Deus. Tá. Muitas pessoas até cantam, tem uma canção dizendo: tu és fiel a mim. Mas, diante das Escrituras, nós vamos aprender e ver que a fidelidade de Deus está submissa à sua vontade, à sua palavra. Ou seja, ele é fiel e zela pela sua palavra. Porque então, justamente a questão da fidelidade de Deus, ela primeiro parte justamente sobre isso. Ele é fiel na sua palavra, por isso que ele não é homem para, né, que minta, né? Ele não pode mentir, ele não pode contrariar a sua essência, justamente porque ele cumprirá toda a sua palavra. E muitas pessoas acham que a fidelidade de Deus está restrita à pessoa. Ou seja, a fidelidade, eu posso cometer várias coisas, mas Deus é fiel a mim, Deus é fiel. Esse tipo de pensamento. Eu gostaria que você comentasse a respeito sobre essa questão, sobre a fidelidade de Deus debaixo da palavra dele. Olha, Deus ele é fiel ao que ele disse, porque ele é imutável, e porque ele não mente, porque ele é Deus, né? Eu consigo entender a pessoa que diz que Deus é fiel a mim, mas que, na verdade, uma das consequências da fidelidade de Deus acaba tendo um reflexo em nós. Isso é um fato, né? Mas nós não somos a causa maior. A causa maior é porque ele é Deus e ponto final, né? Então, as promessas que ele faz, né, aquelas coisas que ele cuida do seu povo, e etc., ele faz não é porque ele é fiel a nós, é porque ele é fiel no que ele disse, né? Se posso fazer uma pequena analogia, mas é bem simplista, é assim, é a mesma coisa que um casal que não trai, não porque são apenas fiel um ao outro, são fiéis ao que sentem um pelo outro, né? Não a pessoa, mas ao sentimento, como se Deus, guardadas as evidentes proporções, Deus ele é fiel a si, por quê? Porque é imutável, faz cumprir, na verdade, ele não é que ele faz cumprir o que ele promete, ele decreta o que ele diz. Né? Para nós isso chega como promessas, mas são decretos e desígnios eternos que ele sim tem o poder de fazer, de falar e acontecer, né? Então é importante que as pessoas saibam, né, que tu és fiel a mim. Não, ele é fiel ao que ele é, ao que ele disse, ao que ele cumpre, né, a essência dele, e isso tem uma consequência em nós, evidentemente. Mas sim, de maneira indireta, eu creio que nos alcança justamente sobre o que nós estamos falando aqui. Se de fato eu estou dentro da palavra, do propósito dele, a fidelidade dele vai me alcançar. Mas o primordial, o ponto-chave mesmo da fidelidade dele, do amor, a fidelidade dele, parte justamente, como você disse, parte pelos seus decretos. Isso também parte pelo atributo que a gente falou aqui sobre a imutabilidade dele, né? Sim. Como um atributo se liga no outro, não é verdade? Ele é fiel justamente porque é imutável. Não tem como ele mudar, ser infiel. Sim. Não tem como ele esquecer as promessas. Não tem como ele, né, cumprir essa aqui não vou cumprir porque o povo se desviou um pouco. Então, tudo passa pela fidelidade dele. Nas Escrituras é muito claro isso, porque vemos tudo aquilo que Deus prometeu fazer, ele fez. Sim. Tudo aquilo que ele deixou e deu o seu decreto, ele cumpriu. Exemplo claro justamente da nação, né, israelita que ficou escravo no Egito, e chegou o tempo certo justamente dentro da fidelidade dele, demonstrar o cumprimento da promessa, que era realmente resgatar o povo. Até a profecia, né, messiânica da vinda do Messias, sim, nós vemos a fidelidade dele se cumprir por causa da sua palavra. Então, nós, às vezes, pensamos que os planos dele podem ser frustrados, mas é impossível, porque, além de ele ser imutável, ele é fiel. Se ele falou que vai voltar,
Se ele falou que, de fato, entregaria o seu filho, que enviaria um cordeiro para morrer no nosso lugar, se cumpriu, então nós podemos esperar a sua volta. Né? A mesma intensidade, a mesma palavra, a mesma promessa que ele fez da vinda de Cristo, e Cristo veio, podemos também esperar no retorno dele triunfante. Então, a fidelidade a Deus passa justamente nesse viés, né, de que ele fala e cumpre. Aquilo que Deus fala, Marco, nem é uma promessa, realmente é um cumprimento, né, porque para nós é uma promessa, não é verdade? Sim. Porque nós vivemos na expectativa daquilo se cumprir. Sim. Mas quando Deus fala, é algo que já aconteceu. É uma coisa muito maravilhosa isso, porque a palavra dele não volta vazia, como nós lemos nas Escrituras, ele sempre faz aquilo que está proposto. E como a imutabilidade dele traz consolo para nós, a fidelidade dele também traz esse consolo para nós, não é verdade? É verdade. Olha só, Alisson, tem aqui a pergunta da Kathleen, e depois eu vou ver a pergunta da Renata aqui, né? Olha, com certeza, mas ele não faz uma aliança conosco? Nesse sentido, ele não é fiel? Então, Kathleen, na verdade, Deus ele é sim fiel, mas é o que nós estamos dizendo. Quando ele faz uma aliança conosco, veja bem, essa aliança parte dele para conosco. Então, ele é fiel com o que ele está decretando. Claro, como já explicamos aqui, vai reverberar em nós, vai chegar até nós essa fidelidade? Claro. Só que a causa raiz não somos nós, a causa raiz é que ele é o Senhor da aliança. Então, esse é o ponto, né? E a Renata, ela perguntou assim, olha, então não podemos dizer a frase, Deus é fiel? Podemos sim, viu, Renata? Sim. Podemos e devemos, só precisamos entender que ele é fiel a ele, é fiel ao que ele determinou acontecer, e isso, claro, que traz para nós consequências, né? Sim, claro. Por isso que a palavra dele, né, a palavra dele é verdadeira. Nós cremos não na palavra de homens, naquilo que sai da nossa boca, nos nossos sentimentos, na circunstância. Nós cremos porque ele disse. Sim. Então, às vezes, nos deparamos com as circunstâncias adversas, né, Marco? Sim. E, às vezes, o nosso sentimento está colocado nas circunstâncias. E o que acontece? Frustramos. Porque os nossos sentimentos, a nossa esperança está sendo colocada naquela situação. Sim. Então, quando nós falamos que Deus é fiel, estamos dizendo, olha, a situação está dessa forma, está acontecendo isso, mas eu continuo crendo porque Deus falou. Isso é crer na fidelidade de Deus. É isso mesmo. Muito bem. E só para poder o ponto aqui sobre a aliança, você lembra, foi com Abraão que ele fez a aliança de si mesmo, ele passou entre o sacrifício? Sim. Foi com Abraão, não foi? Foi. E foi justamente essa questão, né? Ele, sendo o autor, né, da aliança, sim, ele fez aliança consigo mesmo. Exato. Olha, pense assim, ó, quando nós lemos as promessas que estão na palavra de Deus, essa promessa ela chega para nós, como a gente comentou aqui, em forma de promessa, né? Sim, quem é o autor dela? Essa é a questão. Fomos nós que determinamos as promessas. Eu virei para Deus e falei assim, Deus, eu quero estas promessas para mim. Não, foi o Senhor quem disse as coisas, ele que escreveu, foi ele quem determinou. O tempo dessas promessas acontecerem é onde nós aqui estamos, entre a palavra dele ser tido, né, colocada e o cumprimento das promessas. Nesse meio tempo aqui estamos nós, o tempo de Deus não é o mesmo nosso. Verdade. Porém, onde está a fidelidade de Deus nesse sentido? É para conosco? Não, é porque ele é o autor da promessa. Então, ele é o autor da aliança, ele é fiel a nós no sentido de isso ter uma consequência em nós, mas nós não somos a causa inicial. A causa inicial é porque ele que é o autor da aliança, ele que é o autor da promessa, e ele não muda, que é um dos atributos que nós já falamos aqui. Não muda, não erra, é santo, não mente, e por isso que nós podemos ter certeza, né, que ele é fiel. Por quê? Porque ele é perfeito. E não, não é uma relação, né, de ele é fiel à criatura dele. Não, ele é fiel ao que ele é. E isso tem consequências em nós. Porque geralmente muitas pessoas usam uma frase bíblica, né? Diz que mesmo eu sendo infiel, né? Ele permanece fiel, nesse sentido. Mas nós precisamos entender que nós, como você disse aí, Marco, nós estamos inseridos
né, no tempo Cronos, né? Estamos escravos desse tempo. Sim. Então, para que aquilo que Deus falou se cumprir, ele precisa acontecer nesse tempo. Exato. Precisa, na eternidade, onde que Deus habita, a promessa dele ali já é real, é um decreto. Sim. Mas como nós, como criaturas, estamos inseridos num tempo, num espaço específico, então chegará um momento em que aquilo que ele decretou para nós como promessa chegará e se cumprirá. Foi o que eu disse para vocês, né? A questão lá a promessa que nós podemos ver nas Escrituras, que é a questão de Cristo, da vinda de Cristo. Lemos lá Atos, dizendo que o Cordeiro já tinha sido entregue, tudo pela presciência de Deus, tudo orquestrado por Deus, o plano de Deus. Porém, precisou adentrar nesse tempo nosso. Pessoal, avisem aí se o Alisson travou ou se foi eu, porque para mim ele está travado aqui. Deixa eu ler. Vou aguardar o comentário de vocês aqui, gente. Deixa eu dar uma olhada no meu zap, se alguém já me deu um toque. Vamos ver. Se alguém puder avisar se foi eu, se foi o Alisson, agradeço aí, gente. Alisson, tá bom. Eu vou tentar tirar o Alisson aqui e ver se ele volta. Muito bem. Pessoal, só pegando também aqui um gancho sobre o que o Alisson estava dizendo aqui, né, que eu acho que é importante. Existe realmente aquela passagem, né, que diz assim, olha, ainda que eu permaneça, né, infiel, Deus permanece fiel. Mas é assim. Na verdade, Deus ele não permanece... Peraí que te chamaram aqui no zap aqui, pronto. Na verdade, não é que Deus permanece fiel. Voltou? Também. Você estava falando sobre a fidelidade. Sim, voltamos. Só aquele trecho lá que você comentou, sobre a questão de pessoas que falam assim, não, Deus ele permanece fiel ainda que eu seja infiel. Claro, a fidelidade de Deus não é meritória, né? Não depende de Deus ser fiel a ele para ele ser fiel a si, né? A si mesmo. Mas ele permanece sim fiel? Sim, ao que ele é, ao que ele determinou, ao que ele decretou e etc. Obrigado. Maravilha. Vamos passar para outro ponto? Eu acho que outro ponto aí, se eu não me engano, é a paciência. Paciência de Deus, não é isso? Sim, quando você travou, né, eu pedi pro pessoal me avisar, me mandar zap. Ah, tá. Eu recebi acho que uns 30 zap para dizer que você tinha travado. Rapaz, vamos continuar. Vamos. O pessoal tá antenado aqui, velho. Sim, que bom. O ponto que a gente estava conversando, o próximo ponto é a paciência de Deus, não é isso que eu tinha passado para você ou não? Deixa eu ver aqui. Vou lembrar. Porque ficou salvo no meu zap. Você está usando o celular, né? O próximo ponto... Isso. Não, é a graça e a misericórdia de Deus. Maravilha. Então eu coloquei as duas juntas aqui. É porque não tem como, né, fazer uma distinção. A graça e a misericórdia. Se ele é misericordioso, é porque é gracioso, né? E se ele é gracioso, é porque é misericordioso. O que definiria a graça de Deus, ser gracioso, Marco? Será que é simplesmente... Não, ele é gracioso porque ele não nos dá aquilo que nós merecíamos, que é um fato, mas isso não é somente isso, senão fica muito simplório, né? Simplista dizer só isso. A graça de Deus, de fato, é uma manifestação que nós vemos justamente em uma pessoa, que é a pessoa de Cristo. Então, a questão de Deus ser gracioso é muito mais do que um sentimento, é uma disposição, Marco, de Deus abençoar. É a iniciativa dele, não é isso? Ele é gracioso porque ele teve a iniciativa, a ação primária de estender a mão ao homem, de abençoar o homem. Então, o conceito de graça ele é muito mais profundo do que simplesmente uma frase, dizer, graça é receber mérito ao invés de justiça, é receber graça, né, bondade ao invés de justiça. Então, a graça é uma disposição em si, da vontade dele em abençoar o homem. Perfeito. Assim,
o que é muito complexo a gente definir em poucas palavras o que é graça, Que é graça. porque nós vamos cometer uma injustiça, até mesmo com o que Deus é. Mas, num termo assim, mais conceitual, a graça, né, de Deus divina, né, é o soberano e salvador favor de Deus, exercido como uma dádiva de bênçãos a pessoas que em si mesmo não tem mérito nenhum. Né? Sim. A manifestação maior da graça de Deus foi realmente o envio de Jesus aqui a este mundo, que veio e caminhou como se fosse um de nós, sem pecado, morrendo numa cruz para carregar sobre si os nossos pecados. Isso é o favor imerecido de Deus. Isso quando a gente faz um conceito, né? Agora, pense comigo, né? Quando a gente tenta aprofundar um pouco mais esse conceito, imagine você, a partir dos nossos sentimentos, claro que somos falhos, mas se você tem um poder deste tamanho de criar o mundo, de criar as coisas, e você pode fazer e desfazer as coisas com um simples estralar de dedo, modo de dizer, mas você anseia ser justo, ser fiel a si, e aí você se esvazia de si mesmo, manda o seu filho esvaziado, né, assim, sem estar cheio da sua glória, a este mundo, pune este filho, né, debaixo da sua ira para salvar uma humanidade que não quer ser salva. É muito pesado pensar sobre a graça de forma apenas técnica, né, assim por dizer, né? A graça, o favor imerecido, beleza. Mas o favor imerecido, quando nós olhamos, e o que envolve o contexto da graça, né, que é Deus enviando a si mesmo aqui este mundo, na pessoa de Jesus, para que se reconciliasse com os humanos, é um plano maravilhoso que só pode ter sido realmente concebido por alguém tão puro e santo quanto Deus. Então é uma coisa que deveria minimamente trazer inquietações aos cristãos, né? Olha o que esta graça como esta graça se manifesta. Porque se você olhar de forma mais objetiva, é isso. Jesus é a graça manifesta visível aqui, né? É Deus visível aqui neste mundo. É a personificação da graça, né? Personificação da graça que morre naquela cruz lá sem dar um pio. E às vezes as pessoas me perguntam, né, o que Jesus quis dizer ali? Ai, pai, por que me abandonaste? Porque naquele momento o pecado do mundo estava sobre ele, né? E na cruz, né, como bem diz lá em 2 Coríntios 5, se não me engano, no versículo 21, ele estava lá nos reconciliando com ele. Sim. Então, esta graça, esse favor imerecido, teve esse objetivo de nos religar a Deus, né, de nos reconciliar a Deus. Então, isso não pode ser tratado, né, de forma nem barata, né, como muitos fazem, ou a hipergraça, né, que os Nutellas gostam de dizer, não, tá tudo certo, né, tal. A graça não pode ser tão pisoteada como muitas pessoas têm feito. E a hipergraça, ela cairia no extremo que a gente está comentando aqui, do legalismo, né? Sim. Ou eu sou muito legalista, ou eu acho que tudo é paz e amor, que Deus é um velhinho sentado numa cadeirinha que distribui presente para todo mundo. Exato. Mas a questão da graça que você disse aí, de fato, o ápice dela culminou justamente na vinda de Jesus. Até porque todo plano, todo propósito culminou na vinda, na morte, na ressurreição de Jesus. Todo aquilo que Deus estabeleceu, tudo aquilo que Deus cumpriu, teve um plano chamado, o que nós estamos dizendo aqui, graça. Ele não precisava fazer, ele não precisava se mover. Por isso que essa questão da graça é a disposição de Deus em abençoar o homem pecador. Ele se dispõe. Por quê? Deus não ganha nada com isso, não é verdade? Não ganha, não tem nenhum crédito com isso, de se dispor a salvar o homem. Como nós também já falamos aqui na live, se ele quisesse deixarmos toda a humanidade padecer eternamente debaixo da sua ira, isso não afetaria nada do seu caráter. Nada. Muitas pessoas, inclusive, tem cristãos, entre aspas, aí, que diz, olha, o inferno não pode ser real, porque como um Deus de amor conseguiria viver eternamente com pessoas sofrendo. Então, foi o que a Lia Matos comentou exatamente isso. Tem pessoas que creem exatamente dessa forma. Sim, sendo Deus bom, como é que ele tem ira, né, assim por dizer, né? Sim.
Mas aí que está a questão de que da interligação, né, dos atributos de Deus, não há como a gente separar, no tanto que a graça, para ser exercida, houve também a misericórdia. Não é isso, Marco? Sim. Que é outro ponto aqui que interligado, que a misericórdia é o quê? É Deus sentir-se, como se fala, a pobreza do coração, a necessidade do homem. Deus não tem necessidade nenhuma, mas ele se coloca no lugar de pecadores que nós somos, então ele se vê nisso. É interessante que quando Jesus esteve, né, entre nós aqui, encarnado, Deus encarnado na pessoa de Jesus, por várias vezes nós lemos no Evangelho que ele sentindo-se grande compaixão, misericórdia, ou seja, o próprio Deus se condoendo em favor do homem. Isso é maravilhoso, Marco. Isso é muito tremendo, essa dimensão de graça e misericórdia de Deus. Não é simplesmente palavra jogada ao vento. É realmente uma disposição de um Deus que não tem nada a ganhar, né? Não tem nada a receber do homem, que o acrescente. Sim. Não, Deus não é um ser hedonista. Não, ele simplesmente se dispôs. E, de fato, ele se dispôs por quê? Porque ele quis. E por que ele quis? Porque ele teve misericórdia. Então, é muito tremendo essa questão de graça e misericórdia de Deus. Sim, olha, eu penso assim, olha, às vezes, nas questões mais triviais da vida, se eu enfrento uma situação que eu percebo que está me dando dor de cabeça e que vai me causar um desgaste desnecessário, eu saio fora, eu evito, falo, olha, eu não quero me desgastar com coisas que não valem a pena, né? Muito bem, isso nas trivialidades da minha vida. Fico pensando no Senhor Deus como Criador, né? Que basta determinar qualquer coisa que Ele queira e esse mundo se acaba. Mas não, Ele se esvazia de si, que é o que nós falamos, envia Jesus Cristo a este mundo. Se isto não é a maior prova da graça e da misericórdia de Deus, não tem mais nada. Não sei mais o que pode ser. Né? Então, não tem nenhuma definição que alcance. Por isso que geralmente nós, como você disse aí, caímos nessa questão de hipergraça, Sim. porque as pessoas pensam assim, olha, Deus me ama tanto, né, que enviou seu filho, e eu posso viver de qualquer maneira. Mas aí que está, o apóstolo Paulo disse, o amor de Cristo nos constrange. Sim. Então, essa graça que foi ofertada a nós, quando nós a recebemos, tem que haver um impacto em nossas vidas. Tem que haver uma mudança de consciência, de atitude. Por isso que não há como viver de qualquer forma. Aquele que, de fato, conheceu a graça de Cristo, a misericórdia de Cristo, ele é impactado de tal forma que ele se rende. Não tem como você viver da mesma forma, da mesma maneira. Então, não é isso que... isso não é algo que vai te salvar, porque a salvação é pela graça, né? Mas, quando você recebe e reconhece a graça que foi demonstrada através de Jesus, o que acontece com nós? Nós ficamos constrangidos diante desse Deus amoroso. E o que acontece? A nossa vida precisa ser mudada. Spurgeon, citando aqui mais uma vez, ele diz, a graça que não me muda é a graça que não me salva. Então, se houve uma salvação, tem que haver uma mudança. Então, contemplar Deus. Né? A graça é contemplar Deus. Amém. Boa. Próximo ponto aí? Vamos. O amor benignidade? De qual que é? Amor, isso. O amor de Deus. O amor de Deus e, por fim, a ira de Deus. A ira de Deus é o último tema. Se tornou um paradoxo aqui na revista, mas no livro, mas vamos ver que justamente está interligado, né? A questão do amor de Deus, Marco, é justamente a questão, também, a mesma questão que nós estamos falando aqui sobre a graça. Porque o amor de Deus, o amor dos homens, o amor um para com o outro, ele é definido, né? Por aquilo que a pessoa pode me retribuir. Eu amo fulano porque ele consegue ser bom para mim. Então, o amor que nós estamos acostumados na nossa sociedade é na base de troca, de barganha, não é verdade? E o amor de Deus é justamente ao contrário disso. Assim como a graça é a disposição que ele tem, o amor é justamente isso. O amor parte dele mesmo. Ele não tem
nenhuma afeição na questão de que provocativa dele. Eu não possuo algo em mim que provoque o amor de Deus. Ele ama porque ele deseja amar. Sim. Ele ama porque ele é o amor na sua essência, né? É bem o que você Sim, disse. A iniciativa desse amor é dele, porque ele é esse amor, né? É totalmente oposto de um amor de um pai para um filho, como nós seres humanos sentimos, porque se você é pai recente, mas você já vai ver que em dados momentos seu filho te frustra, no sentido de você ter expectativas dele, por menor que ele seja. Meu filho tem 2 anos, ele me frustra nas artes que ele faz, né? E eu fico pensando o quanto nós frustramos Deus, mas a questão é que não há nada, para nós que somos seres humanos é muito comum que acontece. Se meu filho me obedece, eu tenho uma tendência a demonstrar mais esse amor para ele, né? Se ele desobedece, eu tenho uma tendência de ser menos amoroso com ele, né? O ser humano, né? Acho que o nosso caso talvez não possa ser tão um melhor exemplo, mas um exemplo que eu digo assim, olha, o cara tem um filho com uma mulher que ele não queria ter esse filho, aí ele joga o filho no lixo, por exemplo, né? Nossa, não há como comparar o nosso sentimento. Embora quando a gente consiga ter um vislumbre, quando nós temos os nossos filhos, é incrível entender como esse amor de Deus, não há nada que nós façamos que desperte nele esse desejo, ou esse amor, essa coisa como tem entre um homem e uma mulher, né? Aquela mulher que a esposa de quem tem um grande amor, a pessoa está lá, e aí a mulher aparece e desperta nele aquele desejo, aquela coisa. Deus não é assim. Deus é totalmente o oposto. Ele ama porque ele é amor, né? E como diz a palavra, né? E é muito claro isso, que ele é a origem desse amor, que é um sentimento que nós temos dentro do nosso coração, mas a origem é dele, porque a Bíblia deixa muito claro o seguinte: nós o amamos, né? Porque ele nos amou primeiro. Sim. Então, entender esse amor também é algo muito difícil de poder definir em poucas palavras, porque aliás, né, todos os atributos impossível nós definirmos todos, né, de maneira concreta. O que nós estamos falando aqui é só algo superficial, é muito mais profundo. Sim, assim, pontuar o amor de Deus, ele é uma coisa muito complexa, porque assim, é tão poderoso que ele se esvazia de si para vir morrer aqui na cruz do Calvário. É tão poderoso, soberano, sábio, que permite que nós, como filhos dele, cometamos os nossos erros, quebremos as nossas caras aí nas andanças da vida, e por amor de nós, ele poupa a nossa vida, às vezes num limite, ou às vezes permite que a gente passe por tragédias, para que possamos entender o que é a vida. É um tipo de amor Sim. que, por vezes, nós, como pais naturais, não vamos conseguir chegar a expressar para os nossos filhos, porque se a gente pode proteger o nosso filho, nós protegemos. Então é muito denso dizer, tentar definir, né, o amor de Deus, mas se há algum tipo de parâmetro, se há alguma referência em dizer o seguinte: olha, existe um amor que eu quero conhecer, este amor é Deus. O Pink, ele vai dizer também que esse amor, como faz parte da essência de Deus, é eterno. Isso. Então, é imutável também. Imutável como também. eu pontuei aqui no início. Caiu. O Alisson caiu? Pessoal. Me mandem zap. Daqui a pouco vai aparecer aqui 1 milhão de zap. Alisson volta. Opa, tá voltando aqui já. Vamos ver. Como eu pontuei no início, sobre a questão do amor de Deus, não há como impulsioná-lo, não há como atraí-lo. Interessante que se nós pensarmos nessa questão, também não há como nós frustrarmos ele, né, Deus? Sim. Porque se Deus fica frustrado, porque esperava algo de nós e morreu. Mas Deus é um ser eterno. Eu vejo isso muito na parábola do filho pródigo, de Lucas, sobre a questão dos 2 filhos ali, e você vê ali um jogral de palavras. Nós podemos ver muito bem um filho que viveu de maneira devassa, longe do amor do pai, e o outro que esteve sempre em casa. Então, o amor do pai não diminuiu por causa da sua ida para longe, permaneceu mesmo, e aquele que estava debaixo do teto não conseguiu aumentar o amor do pai. O amor do pai
é único, ele permanece. Então, não há como você aumentar o amor de Deus para você mesmo, e nem há como diminuir isso. Porque qual é a base que nós usamos? Porque, de fato, se ele é um ser eterno, o amor é eterno e imutável. Então, a questão principal que às vezes nós não conseguimos entender, que a nossa mente frágil não entende, o que nós falamos aqui é realmente muito superficial. Sim. Nós vemos que o amor dele, ele está presente desde a eternidade, e não há nada que façamos que vai fazê-lo amar mais. E nem há nada que façamos que vai fazer amar menos. Isso. Então, é um amor pontual, né? E é algo que às vezes a gente não compreende, é inconcebível para nós entender esse Deus amoroso. Um ponto aí que eu acho que é importante a gente falar é que, assim, usando aqui o gancho do que você falou, né? Deus, ele não vai nos amar mais porque somos bonitinhos, bonzinhos, reformados, calvinistas, qualquer coisa que seja, né? Agora, ele também não vai nos amar menos, porém, isto não é uma licença para viver uma vida de forma, né? Até porque o amor, esse conceito que o mundo tem de amor é errado. O amor é concordar com tudo. Não. Eu acho que a verdadeira essência do amor, ou a manifestação real do amor, é justamente quando você discorda. Olha, desculpe, mas eu não concordo com você, porque eu não quero que você, né, se dê mal. Então eu não sou obrigado a concordar com você cometendo um erro absurdo, né? Então as pessoas acabam confundindo. Não, Deus, ele me ama apesar de mim. Sim, ele tem misericórdia, mas isso não é uma licença para não viver uma vida cristã. Até porque a questão do amor que nós falamos, você disse aí, que o amor de um pai para um filho é diferente, que quer sempre cuidar e tal. O amor de Deus, ele transcende a isso porque ele permite, né, ele nos impulsiona a certas situações que aparentemente doloridas para nós, causa sofrimento, causa dor, mas é uma demonstração de amor, porque isso está acrescentando algo em nós, uma mudança de caráter, né, uma mudança de pensamento. Ele faz isso porque ele nos ama. E fica muito claro, em evidente das Escrituras, que diz que ele corrige a quem ele ama. Então, a correção de Deus também faz parte do processo do amor de Deus. Sim. Então, essa ideia que você disse aí justamente da sociedade, dizer que o amor de Deus não passa pelo crivo aí da correção, é uma falácia, é mentira. Isso é demoníaco. Não é um amor de fato. Porque se tudo me é permitido, né, Marco? Sim. Então, eu não sou amado. Porque há certas situações prazerosas, mas que, no fim, como diz Provérbios, são caminhos de morte, que Deus, sendo um Deus amoroso, ele vai nos instruir a não passar por isso, por essas situações, que, apesar disso trazer sofrimento, desgaste, trazer realmente dor, o resultado final é o amor, é a demonstração do amor dele. Olha, uma frase aqui de João Calvino que cabe muito bem aqui, né? Uma frase bem famosa, né? Que ele diz o seguinte: ó Senhor, eu sinto as suas mãos me esmagando, mas que bom que são as suas mãos. Né? Então, acho que esse é o caminho que a gente tem que seguir. Maravilha. Beleza? E o último ponto aí, então, né? O último ponto que a gente pode responder a pergunta da irmã que fez sobre a questão da ira de Deus. Aliás, é um dos atributos que demoniza, né? A ira de Deus. Né? Isso. Não, Deus não pode ser. A ira é coisa do demônio, tal, né? Será? Porque às vezes geralmente nós trazemos os atributos de Deus na nossa perspectiva humana. Exato. Né? Um Deus irado. Então nós vemos um Deus irado é um Deus mau. Essa questão aí. Mas a ira de Deus é justamente a demonstração da sua santidade e do seu amor. Porque se ele se ira, é porque ele preza pela sua santidade e não pode ver o mal. Então, a questão da ira de Deus, foi feita uma pergunta aí, como que nós podemos compactuar a ira de Deus de Jesus? Deixa eu voltar aqui, a pergunta foi da Kathleen. Sim. Deixa eu voltar aqui, ó, peraí. Eu vou achar aqui a pergunta dela, a gente põe aqui para a gente poder conversar, peraí. Aqui, boa noite. A primeira pergunta até que a Kathleen fez, ó. Como a ira de Deus é manifestada hoje em dia? Boa. Você quer responder? Não, eu posso
tentar dar um ponto aí. Só queria deixar aqui a minha impressão, ou a opinião, né? Aham. Primeiro que a ira de Deus, né, ele é de fato, como ele é imutável, né, então é uma eterna repulsa a toda e qualquer tipo de injustiça. É importante a gente saber isso, né? Então, essa ira de Deus, né, o Deus irado, essa ira também é eterna, porque é o desprazer que ele tem contra tudo que é ruim, contra aquilo que é o pecado, né? Então, na verdade, a ira de Deus é uma, vamos assim dizer, é a ação de Deus no que diz respeito à sua santidade contra o pecado. Então é aquela causa matriz, né, daquela sentença justa que ele coloca sobre aqueles que são ruins. Então, aqueles que vivem no pecado, né, enfim. Bom, o que eu entendo como a ira de Deus sendo manifesta hoje, né? Eu, sinceramente, do que leio do Evangelho e da Palavra de Deus, né, eu entendo que é justamente Deus permitir com que os homens se percam em seus caminhos e seus pecados e sejam entregues em seus próprios deleites. Às vezes as pessoas acham assim, não, eu estou de boa porque eu estou vivendo aqui a minha vida, Deus não está me incomodando e etc, né? E muito engana, porque isto já é a ira de Deus. A ira de Deus... Eu ia responder isso. Porque é uma evidência de que Deus virou as costas para essa pessoa. Ela vive uma vida aqui neste mundo que pode lhe ser prazerosa, que ela vai até, olha o que eu vou dizer, ela vai até ter um nível de felicidade superficial, efêmera, temporária, mas que há de custar muito no dia do grande juízo. Né? Então, esta é a evidência da ira de Deus para os nossos dias atuais. Né? Tem pessoas que pensam assim, não, Deus está irado, então ele já vai mandar agora um raio cair nas nossas cabeças, matar todo mundo, né? O cara vai morrer esquartejado, enfim. Geralmente quem usa esses argumentos aí são os ateus, né, todinhos. Isso, se Deus existe, então por que ele me mata que eu estou zombando dele? Mas é interessante que eles falam isso, Marco, perspectiva terrena, sem saber que existe, né, uma eternidade ainda. Os zombadores, os blasfemadores de Deus, a Bíblia diz claramente sobre isso, que há uma eternidade. Então, esse tempo presente para Deus não é nada. Ele suporta isso, né? Ele tem paciência com esses. Mas a eternidade é algo terrível diante da nossa vida que a gente vive hoje. Porque no máximo 80 anos, 90 anos. Então, o que é isso diante de uma eternidade, né? Que nunca terá fim, né? Não teve início, de fato, nunca terá fim. É algo terrível essa questão da ira de Deus. Eu ia responder justamente o que você... Tem uma passagem bíblica lá, em 1 Coríntios 15, 19, se não me falha a memória, né, que diz o seguinte, que se nós esperarmos em Cristo somente nesta vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Sim. Então, quando alguém diz assim, não, eu estou vivendo em pecado e está tudo certo, Deus não está me punindo, tal, entendendo ou subentendendo que isto é uma aprovação de Deus, é alguém que não conhece nem a palavra e não conhece Deus, porque é o que está escrito aqui. Se a gente espera Cristo somente nesta vida, nós somos miseráveis. Então, existe vida após esta vida aqui, existe um dia que nós seremos julgados por tudo aquilo que nós fizemos, por tudo aquilo que negamos, né? E nós vamos sofrer em relação a isso de forma grande, se nós não houver aí um arrependimento sincero. Então, não, só para poder acrescentar aí, talvez eu esteja falando demais, mas é um assunto muito bom, essa questão de Deus. Em João fala justamente sobre isso, né? Aqueles que não são filhos de Deus, a ira de Deus permanece sobre eles. Sim. Então, aqueles de fato que não recebem Jesus, já estão vivendo debaixo da ira de Deus. Sim. Como você bem disse aí. Já estão experimentando essa ira dessa forma, sendo abandonados por Deus, deixar viver da maneira que nós achamos que a vida deve ser vivida, é um dos princípios da ira de Deus sendo manifesta. Então, como a Kathleen respondeu ali, Romanos 1, é isso, capítulo 1, entregues às suas paixões. É isso aí. Olha, eu não sei que uma pessoa em sã consciência, se é que existe alguém em sã consciência que tenha coragem de dizer assim, olha, eu vivo nesse mundo e aqui eu vivo feliz porque eu estou abandonado por Deus. A pessoa em sã consciência, ela não vai dizer isso, cara.
Porque viver nesse mundo que nós vivemos, extremamente corrompido, corrupto, morto em pecado, né, onde o pecado é cada vez mais bonito aos olhos da sociedade, onde o evangelho é relativizado, você dizer que você tem algum nível de paz ou de felicidade, qualquer que seja, alguma coisa boa, ausente de Deus, como se Deus tivesse te virado as costas, isso é uma loucura. Sim. Isso é uma coisa, a pessoa tem que estar muito possuída pelo demônio para achar um troço desse, cara. Né? Então, é muito severa essa questão da ira de Deus, é muito severa. Se você for ver, é punk mesmo. E foi demonstrado na cruz, né, Marco? Sim. Poderia comentar um pouco sobre a ira de Deus na cruz do Calvário? Sim. O que acontece? Né? A gente tem, até recomendo aqui aos irmãos, né, que nós temos lá o curso do Discipulado do Evangelho Negociável. Se não me falha a memória, a quarta aula chama-se Cruz, o ponto central da fé cristã. É uma aula que eu falo exclusivamente do que aconteceu na obra naquele momento da Cruz do Calvário, né? Uhum. Então, o que acontece? Ali Jesus, né, Deus, em forma de homem, esvaziado de sua glória, tendo caminhado aqui neste mundo, feito seus milagres, ensinado aquilo que, né, era para ter sido ensinado para nós, autorizando os apóstolos a seguir com a igreja, incumbindo-lhes essa tarefa, fazendo tudo o que Jesus fez, sem ter cometido um pecado sequer, mas nenhum pecado ele cometeu. Ele, em silêncio, ele teve o seu momento de, olha, Senhor, se for possível, né, afaste de mim esse cálice, mas faça a tua vontade, não a minha, e assim foi feito conforme determinado. Diz a palavra, né, que o Cordeiro, né, estava determinado a morrer aqui neste mundo, desde a eternidade, desde a fundação do mundo. E ali, Jesus, ele carrega sobre si o pecado de todos aqueles que o Senhor chamou para si, né? A verdade é que o sacrifício de Jesus Cristo, né, o Alisson caiu, eu vou continuando aqui, o sacrifício de Jesus Cristo seria mais do que suficiente para cobrir os pecados do mundo inteiro. Porém, na verdade, ele é eficaz, ele se torna evidente naqueles que Deus determinou que assim fossem, né? Então, naquele momento, Jesus então estava carregando sobre si, a ira de Deus estava sendo colocada em cima de Jesus. Então, Deus ele é imutável porque a ira acontece em contraposto do pecado. Pecado de toda aquela humanidade que estava naquele momento em cima de Jesus e que ali deveria se haver a justiça, e a justiça ela é satisfeita em Cristo. Então, naquele momento que ele diz assim, Senhor, por que me abandonaste? Porque naquele momento a ira de Deus estava caindo sobre Jesus porque ele estava carregando sobre si os pecados, né? E uma vez que Jesus morre naquela cruz, o justo pelos injustos, né? O sangue imaculado do Cordeiro que recai ali e que consuma, né? Foi aquilo que Jesus disse, né? Está consumado. É ali que a nossa dívida dos nossos pecados foi paga. Graças a Deus. Isto é a evidência da graça. Aí nós olhamos para todos os atributos de Deus. Deus ele não mudou, ele continuou sendo o Deus que se ia, porque ele manifestou a ira em cima de Jesus Cristo. Ele é um Deus de misericórdia, porque ele puniu em favor, né, o justo pelos injustos. Ele é o Deus que demonstra a misericórdia dele. Então ali nós vemos claramente todos os atributos de Deus sendo manifestos, né, o Deus imutável, o Deus que aquilo que ele determinou desde a eternidade para que assim fosse, é o que aconteceu. O Alisson vai voltar aqui. Então, a obra da cruz realmente mostra para nós a ira de Deus sendo manifesta em Jesus. Então, o dia que algum ateu Nutella te perguntar, né, fala, olha, mas aí se Deus é tão bom, por que deixou Jesus morrer na cruz? Né? Fala, porque ele é um Deus santo, e ele se ira contra o pecado, e aí ele satisfaz a ira dele, recaindo sobre Jesus Cristo, que carregava o pecado da humanidade ali. Então, é importante que você saiba disso, né? Maravilha. Teu som deu uma baixada aqui, não sei se para mim. Tá bom, tá bom. Calma. Então, para finalizar, então, a questão da ira de Deus diante de todos os atributos que já foi falado aqui, de fato, faz uma parte muito grande, imensurável diante do Evangelho, a necessidade dessa ira. E quando Jesus ora lá no Getsemane, justamente ele ora, né? Se for possível, passe de mim esse cálice. Sim. E o que tinha nesse cálice era justamente o que nós estamos falando aqui, a ira de Deus. A questão principal da nossa salvação, nós não
nós não somos salvos primeiro de Satanás, né? Do diabo, não. Nós somos salvos de Deus. De Deus. É interessante que o evangelho é justamente nós somos salvos de Deus para Deus. Não é isso, Marco? Nós estávamos debaixo da ira de Deus, mas Jesus nos reconciliou novamente com Deus. Sim. Então, não há como falar de evangelho, não há como falar de Cristo, da Bíblia, sem asseverar e pontuar a ira de Deus, a necessidade da ira de Deus. Foi o que nós estamos dizendo aqui desde o início, justamente sobre essa questão de que não há como olhar para a cruz e não ver, sim, o amor expresso, mas também ver a ira. Então, na cruz, houve essa interligação de vários atributos de Deus, de um Deus santo, de um Deus amoroso, gracioso, misericordioso, mas também um Deus que tem repulsa contra o pecado, um Deus que ira. Então, é muito lindo ver esses atributos. E não sei por que nós, às vezes, perdemos essa contemplação de Deus como os salmistas tinham. Eles cantavam louvores a Deus por causa da ira dele. Cantavam louvores a Deus por causa daquilo que Deus fazia, de um Deus irado, de um Deus santo. E às vezes nós cantamos cançõezinhas melosas, né, e repetidas, mas não contemplamos, de fato, o caráter de Deus, que foi demonstrado aqui durante a live que nós fizemos, a primeira e a segunda parte, que não há como também aprofundar no nível que realmente é, nós nunca vamos entender e conhecer esses atributos. Sim. O que nós podemos fazer, o que nós estamos fazendo aqui, diante da nossa mente limitada e pequena, tentar desenvolver isso na nossa vida cristã. Amém. Dá um vislumbre, né, Alisson? A nossa tentativa aqui, eu sempre costumo dizer que tudo que a gente fala de Deus é quase que uma pretensão, porque nunca vamos esgotar e nunca vamos conseguir definir Deus da forma que ele é, né? Mas eu acredito sim, cara, que tanto na primeira live como essa daqui, que é a segunda parte, que é a continuação do que nós começamos, eu acho que nós conseguimos dar um rumo nessas questões dos atributos. Eu acho que foi bem válido. Conseguimos explanar, interagimos com as pessoas. Então, assim, eu espero realmente que todos aqui que assistiram, e nós também, né, sempre viemos a nos lembrar quem é Deus, e que os atributos de Deus falam muito sobre ele. Isso é muito importante sabermos. E que isso aqui, né, Marcos, seja algo que impulsione as pessoas que estão assistindo, que vão assistir, a se dedicar mais a conhecer Deus. Conhecer, assim, até por uma questão de lógica, né? Como é que você adora a Deus se você não conhece as características de Deus, né? Como é que você diz que serve a Deus se você não conhece de acordo com o que a Bíblia nos dá de recursos, né? Então, conhecer Deus é extremamente importante porque Ele é a nossa referência, e conhecer os atributos de Deus deveria realmente ser uma lição cíclica e contumaz de um cristão, né? Em tempos, deixa eu me lembrar aqui dos atributos de Deus, deixa eu entender melhor e reconhecer aqui onde eu preciso ter um ajuste e refazer o caminho se for necessário. Maravilha. Marco, mais uma vez, eu agradeço pela sua disposição de sempre, meu amigo. Que Deus continue abençoando a sua vida. Amém. A vida também. E essa graça, né, sempre alcance aí a todos que nos acompanharam aí, apesar de algumas dificuldades. Eu creio que conseguimos atingir aquilo que a gente esperava, que é, pelo menos, passar, né, iniciar, introduzir esse pensamento dos atributos de Deus para as pessoas. Eu agradeço os que estão aqui desde o início da live, nos acompanhando, que Deus abençoe. Amém. E eu espero ver vocês em outras, quando possível. Sexta-feira, próxima sexta-feira, pessoal, a semana que vem a gente tem bastante lives aqui, né? Terça-feira a gente tem live com o Reverendo Idauro, vai falar sobre a história da igreja. Maravilha. Na quinta-feira vai estar o pastor Marcos Granconato aqui, vai ter... Maravilha. Vai ser aquela live da treta, né? Nós vamos bater em tudo. Agora você é o cara das lives. Imagina, vai os contatinhos aí que nos ajudam essas coisas, né? Contatinhos do bem, né? Pelo amor de Deus, né? E sexta-feira, daqui uma semana,
estaremos eu, o Alisson, e a Ana Sim. Paula Nível falando do livro do Jonas Madureira chamado Isso. O Curso do Discipulado, que essa live vai ser muito bom também. Vai ser muito boa, muito boa. Então, a semana que vem vai ser bastante live. Talvez, ainda não tenho certeza. Quarta-feira, talvez a gente tenha uma live. Não estou esperando a pessoa confirmar. Se não, vai ficar para a próxima semana. Uhum. Mas, gente, obrigado. Alisson, te agradeço, né? Para quem não conhece. Eu que agradeço, Marco. Do Alisson, né? O Alisson, eu zoo com ele porque ele é um digital influencer, né? O cara tem o Instagram literário, o cara tem o projeto do Alisson, né? Que é o Evangelho em Foco, que eu também, de vez em quando, posto as coisas lá. O Alisson também ajuda bastante a gente no Evangelho Negociável. Revista Fé Cristã, o Alisson tem texto aí, até no blog do Vaticano, né? Tem texto, né? Então, conheça aí o trabalho do nosso mano aqui. Tudo pela graça, tudo pela graça. Amém. A Gisele perguntando aqui, os pregadores do manto. Não, esses aqui não vai vir nenhum aqui. Nenhum pregador do manto. O pessoal tá falando, né? Vamos fazer uma live com o Edir Macedo, com o Malafaia Afins. Eu falei, não, eu não tenho muita vontade de fazer live. Às vezes você consegue o contato do Abílio Santana, do Marco Feliciano. Abílio Santana, BFF Forever aqui, ó, meu grande amigo. Júnior Trovão, às vezes você conhece, você consegue o contato dele e faz uma live, né? Isso, tá amarrado. Beleza, man? A gente vai falando aí. Gente, obrigado. Desculpem as abraço para vocês. Marco, mais uma vez, abraço. Vamos nos comunicando aí aqui, viu? Vamos sim, mano. Obrigado aí pelo seu tempo, viu? Fique com Deus. Valeu. Tchau, gente.